Hoje nós vamos falar sobre sistema digestório. Nós vamos dividir nossa aula do sistema digestório em duas aulas. Primeira aula nós vamos falar da parte principal do sistema digestório e aí depois, na próxima aula, nós vamos falar da parte acessória do sistema digestório, certo? E a pergunta principal, a pergunta inicial é: o que é o sistema digestório? Para que ele serve? O sistema digestório, ele serve para ingerir, modificar, transportar e absorver os alimentos. Esses alimentos, eles vão para dentro da célula, para dentro da corrente sanguínea, para dentro da célula, para gerar energia. Aquilo que é aproveitado é absorvido pelo corpo, pelo metabolismo, para as suas infinidades de reações, não só as grandes moléculas, as macromoléculas como carboidrato, proteínas e gorduras, como vitaminas e outras coisas assim por diante, que vão gerar infinidades de reações que são necessárias para o bem-estar do nosso corpo, para o metabolismo estar funcionando normalmente, certo? Essa é a função principal do sistema digestório. Aqui nós temos uma foto do sistema digestório e os seus principais integrantes. A gente começa com boca, faringe, esôfago, aí nós temos estômago, intestino, que se divide em intestino delgado, intestino grosso, e se termina lá no ânus, onde sai a parte que a gente excreta, certo? Essa é a parte principal do sistema digestório e nós temos outras glândulas que também são importantes, são acessórios que falaremos na próxima aula. Então, por definição, nós temos o sistema digestório como modificação do alimento ingerido por processos químicos e mecânicos que, de modo, no final, possam atravessar a parede do trato intestinal e entrar no sistema vascular e linfático. Aquilo que eu já falei um pouquinho para vocês, mas ele fala de modificação de processos químicos e mecânicos. Qual seria a diferença entre processos químicos e mecânicos? No mecânico, a gente pode dar exemplo na boca. Na boca, a gente mastiga através do processo mecânico e transforma o alimento no bolo alimentar. O processo químico, um exemplo é quando ele chega lá no estômago e é liberado um suco, que a gente chama de suco gástrico, que vai também quebrar esse alimento para que ele seja absorvido em determinadas coisas. A gente vai chegar um pouquinho mais lá à frente disso. Então nós temos aí dois exemplos de processos, um mecânico, outro químico de transformação do alimento. E normalmente a gente tem alguns lugares de absorção. O mais importante e onde tem a maior porcentagem de absorção é no intestino delgado, no duodeno, certo? E cada parte ela tem uma função específica, como a gente falou. Ele serve para armazenar, outro ele serve para transporte, outro para absorção. Então, o esôfago ele é um órgão prioritariamente que serve para transportar, é um canal que vai transportar esse alimento da boca para o estômago. Já o estômago ele vai ser um local de armazenamento desse alimento, onde vai haver uma transformação química nele para que haja uma absorção já ali no intestino delgado, certo? E o intestino delgado, como já foi falado agora, ele é um local muito mais de absorção. Também há transporte ali, porque aquilo que não for absorvido, ele vai ser excretado como fezes. Quais são as atividades básicas do nosso sistema digestório? Já falamos algumas, vamos só recapitular aqui. Ingestão. Então, a gente vai ingerir, a gente vai captar esse alimento através da boca, misturar e fazer movimentação do alimento. Então, na boca também nós misturamos esse alimento e a gente também vai fazer a movimentação dele através da língua, passando pela faringe, jogando para o esôfago. E lá no esôfago nós temos um muco que vai ajudar também a esse bolo alimentar a seguir pelo esôfago e os movimentos peristálticos também que vão empurrar junto com a gravidade, esse bolo alimentar lá para o estômago.
digestão, que é a quebra ou processo químico desse alimento que vai acontecer lá no estômago, absorção, que é a passagem do alimento para o sistema sanguíneo e linfático, e por último a excreção ou defecação, que é a eliminação de substâncias não digeríveis. Aqui nós temos uma figura e alguns elementos do nosso sistema digestório, certo? E a gente começa a falar um pouquinho aqui no sistema digestório do que foi falado lá no início da nossa aula, os componentes do nosso sistema digestório. Nós temos componentes essenciais ou principais e os componentes ou estruturas acessórias. Principais: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E os acessórios são dentes, línguas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Por que eles são acessórios? Quer dizer que eles não fazem parte do sistema digestório, não são importantes? Não, pelo contrário, eles são importantes. Mas são estruturas que vão estar ajudando nesse processo, indiretamente muitas das vezes, produzindo alguns líquidos, secretando alguns líquidos, que vão ajudar na quebra ou na passagem ou no transporte ou na absorção desse bolo alimentar, desse alimento para o corpo, até chegar na célula. E o primeiro órgão principal, primeira estrutura principal que nós temos no sistema digestório é a boca, certo? Para que serve a boca? Que estrutura é essa? A boca, ela é uma estrutura ao qual a gente vai ter uma cavidade e algumas outras estruturas que vão servir, como falado anteriormente, para triturar, para modificar esse alimento através de processos mecânicos, para que ele chegue de uma maneira muito mais fácil de ser quebrado lá no estômago, certo? Então, referida também como cavidade oral ou bucal, é formada pelas bochechas, palato duro, palato mole e língua. O palato duro e o palato mole, eles se encontram na parte superior da boca, certo? Lá no céu da boca. O palato duro um pouco mais anterior, o palato mole um pouco mais posterior, tá? A boca. E o palato mole é onde a gente se encontra aquele sininhozinho lá, que a gente chama de goela. Aquilo lá é aquela estrutura que a gente chama de palato mole. E a língua que vai fazer também com que a gente misture e que a gente empurre o alimento em direção ao resto do trato gastrointestinal. Os lábios são pregas carnosas em torno da abertura bucal. São recobertas por perde ou vermelhidão dos lábios. Na mastigação, os lábios e as bochechas auxiliam a manter o alimento entre os dentes, sendo 16 superiores e 16 inferiores, e auxiliam na fala. Então, a boca, ela tem essas estruturas e essas funções. Em relação aos dentes, a gente vai falar isso posteriormente na parte acessória. O ser humano apresenta 16 dentes em cima, 16 embaixo, no total de 32 dentes, sendo que 4 desses dentes normalmente são o que a gente chama de siso. Muitas das vezes o homem já não apresenta mais função nesses dentes. Ele já não serve. Hoje o homem come um alimento um pouco mais mole. Antigamente ele comia muito carne crua. Lá na antiguidade, lá nos primórdios, ele precisava desse dente para triturar esse alimento. Então hoje tem seres humanos já mais evoluídos que não apresentam mais esses dentes. Ou então esse dente já não nasce mais com uma função. Tanto que a gente tem que tirar ele. A gente tem que extrair ele. Então 28 dentes que são necessários para a gente ter esse processo de mastigação. E aí nós temos aqui as estruturas, ó. Dente, o palato mole, o palato duro lá no céu da boca, um pouquinho mais anterior, as bochechas, que é a parte lateral da boca, e a língua. E a gente passa para a segunda estrutura, que é a faringe. Nós falamos já de faringe em sistema respiratório, então não vamos nos ater muito aqui. Ela serve somente nesse primeiro caso aqui como um canal de passagem para o esôfago, certo? Aqui tem as estruturas dizendo como elas são,
para que ela serve. Tá aqui a estrutura, ó, entre a boca, a faringe, essa região entre a boca e o esôfago. Lembrando que o esôfago, que é a próxima estrutura que nós vamos entrar, ela é posterior à traqueia, que nós já falamos no sistema respiratório. Traqueia é um canal anelar, não fechado, mas em forma de C, que fica na parte anterior do pescoço. E a parte do esôfago é posterior, fica entre a traqueia e o canal medular, entre as vértebras da medula. Então, o esôfago é um tubo muscular que conecta a faringe com o estômago. Localizado posteriormente à traqueia, atravessa o mediastino. Lembrando, o mediastino é o espaço aqui no centro do peito, onde se encontra o coração e outras estruturas. E passa através do diafragma por meio de uma abertura chamada